Fala galera, aqui quem fala é o professor Alexandre Teófilo. Vou fazer aqui um breve comentário, né, da prova do Enem 2020, tá certo? E vamos comparar aí a prova do Enem impressa com a prova do Enem digital, tá certo? Então, vamos ver aí como é que o Enem está cobrando, tá? As questões de matemática, tá certo? Queria dizer, vou dar aqui a minha visão, né, sobre a prova do Enem 2020, tá certo? E aí, vamos lá. Será que o Enem está ficando mais difícil? Vamos lá, vamos ver. Olha aí. Vamos pegar aqui, né, as questões de matemática. Você vai relembrar as questões de matemática que você fez aí do Enem em 2020, tá certo? De antemão, queria te aconselhar para esse ano 2021 você pegar todas as provas do Enem antigas, tá certo? Tanto impressa quanto digital. A gente vai ver que são provas distintas, tá certo? Vamos ver, será que o Enem está ficando mais difícil? Vamos ver aí as questões, tá certo? Os alunos, às vezes na preparação para o Enem, cometem alguns erros, principalmente eu vou focar aqui, como eu sou professor de matemática, vou focar na parte de matemática. Quais são esses erros? Os alunos querem aprofundar demais os conteúdos, tá certo? Existem conteúdos específicos para a preparação para o Enem, diferente de outros vestibulares. Não adianta você querer se preparar para o Enem estudando os conteúdos complexos que caem, por exemplo, em vestibulares, em concursos militares, né, onde a matemática é muito mais pesada. Então, você tem que saber realmente quais os conteúdos que o Enem está cobrando, tá certo? E vamos lá, vamos ver aqui, ó, questão aí 136. Vamos analisar aqui e aí eu vou te dando as minhas visões aqui que está sendo cobrada. Aqui nessa questão, ó, o que ele te pedia? Ele queria saber, né, qual a medida em centímetro do menor quadrado do tecido azul, né? Qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do ciclo da bandeira. Turma, aqui era apenas a questão de interpretação, você tinha que recorrer, né? Então, digamos aqui é uma interpretação mais uma matemática básica, tá certo? Você com certeza acertou essa questão. Essa daqui, ó, foi dada, né? A 137 também foi dada. Porque você apenas faria o quê? Uma proporçãozinha básica, né? Então, a questão de proporção, né, básica. Então, vou dizer aqui, ó, matemática básica. Duas questões aí, de boa aí para vocês, tá certo? Ó, outra aqui, turma. Eu sempre falo para vocês que questão de escala, o Enem cobra demais. Todos os anos aí, se você pegar as provas anteriores, sempre tem pelo menos uma questãozinha de escala. E é de boa. Eu te dou aquela dicasinha de como é que você faz essa comparação, transformar do real para o imaginário, do imaginário para o real. E aí, bem tranquilo também, essa daqui dava para fazer. Outra questão aqui, ó, interpretação, né? Essa daqui você também levou. Interpretação, então, até agora, matemática básica, mais interpretação. Não temos nada até agora de bicho de sete cabeças. Outra questãozinha também de interpretação e uma matemáticazinha básica também. Você tem que sempre se atentar aqui, ó, ao texto, os comandos que ele vai te pedindo, e o que ele te pedir aqui, retoma ao texto e com certeza vai estar lá as respostas. Geralmente você faz uma regra de 3, uma proporção, uma divisãozinha, então tranquilo. Eu estou fazendo uma análise bem rápida, depois eu posso fazer até outro vídeo fazendo as questões aqui junto com vocês. Então vamos lá. Qual é a quantidade mínima? Ele vai pedir, ó, simbolizando o algarismo 2 necessário para identificar o número de todos os quartos. Então, aqui há uma questãozinha de lógica, né? Que também vou botar aqui matemática básica, mais interpretação, né? Interpretação. Então, de boa até aqui. Vamos lá. Questão, assim, bem comum, né? Eu gosto de trabalhar aqui esse tipo de... Quando ele coloca as tabelazinhas, né? E vai te pedir o quê? Nessas condições, a probabilidade de João, então questãozinha de probabilidade. Todo ano também ele gosta muito, né? Questão de probabilidade. Aí o ano que 143, o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Então aqui, ó,
você vai ter que ler o texto, né? Aí ele coloca o ano tal, 1995, 5.2. Aí, ó, aqui você vai trabalhar também a matemática básica, né? A parte de função, né? Existe várias formas de fazer esse tipo de questão, para fazer uma proporção, regra de 3 e assim por diante, tá certo? Quando eu coloco matemática básica, vocês têm que saber que cai proporção, razão, função, tudo isso engloba matemática básica. Trigonometria básica, trabalhar com seno, cosseno, tangente, a geometria básica. Então, tudo isso vocês têm que dominar nessa parte. Ó. Olha esse daqui. A parte aqui, ó, ele gosta muito de notação científica. Notação científica. Também já engloba dentro de matemática básica. Saber transformar, por exemplo, o número 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 2, 0,02, 2 vezes 10 a menos 2. Então, tudo isso daí está na parte de matemática básica. Questão de geometria, de boa aqui também, né? Bem de boa. Outra questão aqui, ó. Aqui é interpretação, tá? Parece ser difícil, mas não é. É interpretação. Ele vai te dar isso daqui, ó. 2H mais B menos 63,5 em módulo. E aí tu vai fazer esse intervalozinho e vai encontrar o que ele quer aqui, ó. O valor de B, tá certo? Então é mais interpretação do que cálculo, tá certo? Então de boa até aqui, ó. Também outra de interpretação. Aqui ele vai ver, ó. Ele gosta muito, sempre gosta muito de trabalhar com essas partes de literalidade, né? Coloca letras para tu interpretar a questão, tá certo? Aí, caso o veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria a opção. Então, você iria ter que recorrer ao texto. Eu não estou nem lendo aqui a questão. Só estou indo aqui na intuição e aí você já interpreta a questão e resolve. Também aqui é o gráficos, tá certo? Gráficos, ele gosta muito. Então, turma, ó, aqui, ó, muito aluno tem dificuldade de logaritmo. Eu creio que essa daqui poderia ter dado confusão para vocês, logaritmo, né? Geralmente ele pesa mais um pouco de logaritmo e a questão de exponencial. As questões, ó, ele trabalha aqui, te dá uma função, né? E tal, e aí vai te cobrando, ó, com base valores x igual a log de r e y igual a log de f, é possível estimar valor de a e b. No caso hipotético que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é igual a quanto? Então aí você vai ter que recorrer aqui, ó, né? Ele te diz que x, ó, o x é igual ao log de r. Só que r, ó, você pode transformar isso aqui na forma exponencial. Então você tem que dominar, ó, as partezinhas básicas de logaritmo, né? Transformar um logaritmo, por exemplo, log de a na base b igual a x. É igual a elevado, a igual a b elevado a x, né? Porque esse bzinho dá um tapa no x lá para cima. Então fica a igual a b elevado a x, tá certo? E aí você pode fazer tanto indo quanto voltando. Para voltar logo de um lado e logo de outro, certo? E outras funçõezinhas, as propriedades do logaritmo, é transformar multiplicação, a multiplicação, log de A vezes log de B, vira soma, né? E a divisão, A dividido por B, vira subtração. Tem que saber isso, ó. Tá certo? Então, a questãozinha de logaritmo, tá certo? Creio essa aqui já é um nível já um pouco mais. Então, eu já marcaria essa aqui para fazer depois, tá? 149, eu faria ela depois, assim como a 150, ó. Quando tu vê exponencial e logaritmo, deixa para depois, tá? Com certeza essa daqui já vai dar um trabalhinho para você fazer. Principalmente quando ele coloca em questão de tempo médio, né? Tempo radiativo. E aí, ó, aí você vai ter que demorar mais um tempinho para resolver essa questão, tá certo? Não, às vezes não é difícil a questão, ela se torna o quê? Trabalhosa. Não confunda questão difícil com trabalhosa, tá certo? Aí aqui, interpretação, né? Botar interpretação e lógica aqui, tá? Não tá difícil. Aqui também, interpretar, mais um conhecimentozinho base de geometria, tá? Vamos seguindo. Então, até aqui, eu acho que vocês não tiveram tantas dúvidas, né? E aí vocês foram fazendo. Claro que na hora, né? Na hora de a gente estar fazendo a prova, tem todo aquele clima.
E aí vocês têm que utilizar as estratégias, né? Não bate cabeça com questão. Circula e pula, circula e pula. E vai fazendo, ó, faz a primeira passada. E aí vai fazendo as fáceis que vocês saem fazer de imediato. A fácil é aquela que você olha e... Ah, essa aqui eu sei fazer, já sei sair. A média é difícil que já te dá um trabalhinho para tu pensar mais. Tá certo? Então vai deixando para depois. Porque não adianta tu acertar uma difícil e errar uma fácil, tua nota vai cair. Tá certo? Aí aqui, ó, interpretação ele gosta muito, né? Envolvendo aqui, ó, essa parte de interpretação. Aí aqui, ó, notação científica, ó, tá vendo? Gosta demais, notação científica. Aqui ela vai te dar... aqui eu nem queria... olhando para essa questão, eu já deixaria ela para depois, para me verificar. Ele queria saber qual a medida do lado centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão. Auto-observa, o que é? Um meio, então vai aqui, ó, 1 meio, 1/4, né, ó, razão de 1 meio, né? Aqui já tem uma PG, aqueles casinhos de PG, vai diminuindo, até qual é a medida do enésimo, do centésimo, então é uma PG infinita. Aí tu tinha que lembrar a formulazinha, né, da PG infinita, né? Essa formulazinha aqui, ó, A1 ou menos Q, e aí vai fazendo o que ele está te pedindo, né? Como ele quer a medida do lado do centésimo, e aí tu vai utilizar as formulazinhas de PG. Eu deixaria essa daqui para depois, né? Para fazer. Aqui, ó, nessas condições, qual é o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? E aqui, então, vou botar aqui gráfico. Essa daqui já dá para fazer, tá? Aí, ó, probabilidade, ó. Qual a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar seu amigo secreto e a última seja as duas pessoas do casal? Turma, se eu fosse fazer a prova, tá certo? Se eu fosse fazer a prova, eu costumo deixar essas mais trabalhosas para depois, ó. É minha estratégia de prova. 149 eu deixaria para depois, a 150. Eu deixaria a 155 para depois. Eu também deixaria a de probabilidade. Eu não gosto de fazer direto as questões de probabilidade, tá certo? Eu gosto muito desse caso de permutação, ó, porque já é batido, ó, o número de diferentes caminhos de que André pode fazer utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Então, geralmente, os casos de permutação, ele quer que vai do ponto A até o ponto B, né? A gente conta as linhas verticais, as horizontais, e aí a gente faz a quantidade de permutação de A até C, de C até B. E outros casos é que ele não quer que passe pelo ponto C. Então aí a gente faz o que? Igual essa questão, que a gente vai fazer o que? Subtrair. Vamos subtrair uma menos a outra, né? Eu faria de imediato essa aqui. Ela não é assim, ela não é difícil, né? Mas também não é fácil. Então considerei a média difícil, tá? Na escala do TRI, ela tá no grau já lá em cima. Talvez considerar essa questão difícil, tá? Mas daria para fazer de imediato. Aqui segue, né, a interpretação, ó. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, ele gosta demais aqui, ó. O depósito escolhido para realizar dessa compra é tu interpretar, tá certo? Interpretação, fazer uma divisão, uma multiplicaçãozinha e tal, e aí tu vai interpretando. Tu vê aqui que não necessita você aprofundar demais nos conteúdos, tá? Você precisa praticar o que o Enem está pedindo, tá certo? Ele trabalhar muito essa parte de interpretação, fazer muitas provas anteriores, é exatamente isso, ó, que muita gente conseguiu fazer uma nota muito boa aí em matemática. A quantidade mínima de aqui, ó, 160 de combustível, tal, aqui é de boa também, aqui questões clássicas de combustível, né? Quilômetro, faz lá a quantidade de litro que eu vou necessitar para percorrer tais quilômetros, tantos quilômetros, né? Então, aqui gráfico não, aqui já entra na parte de interpretação, né? Interpretação e a matemática básicazinha, já resolvi isso aqui, ó. Beleza, aqui, ó, aqui uma geometria, né? Geometria mais matemática, é mais matemática básica que geometria, né? Aqui
mais a matemática básica do que geometria. Turma, não é que é matemática básica, é fácil, tá? Não confunda. A matemática básica tá dentro dela tá vários conteúdos, né? Então não confunda que é matemática básica, é fácil, tá certo? Então aqui, ó, aqui é a questão de interpretação, tá? Quando ele te dá esses textozinhos, colocando várias coisas aqui, você vai ter que recorrer o texto e o gráfico aqui que ele está te colocando. Aqui, ó, anagramas, tá? Questão de anagrama, bem bacana, né? Tem que se atentar, principalmente a anagramas, as palavras repetidas, né? E se ele quer as condições. Quero começar por vogal, quero começar por consoante. Eu quero começar por vogal e terminar consoante. Então, às vezes ele confunde mais essa parte de anagramas, tá? Nesse dia, aqui, ó, já vi várias questões desse tipo. Aí o ruído esteve acima de 55 decibéis, ó, questão de interpretação. Outras questões ele colocou na bolsa de valores, né? A bolsa de valores, ele perguntou que estava acima da cota. Eu já vi esse tipo de questões também. É bom por isso que provas anteriores, quando tu coloca o olho nesse tipo de questão aqui, ó, na 160, tu já retoma aquela questão que tu já havia feito, né, nas provas anteriores. Então é importante demais, ó. Aí, ó, outra aqui, a dos jogadores já caiu no Enem anterior também, ó. Questões de Enem anterior, né? A média mínima da estatura em metros, ó. Já vi esse tipo de questão bem similar, tá certo? Aqui o gráfico, ó. Qual é o esboço do gráfico que melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Eu também já vi esse tipo de questão, tá certo? Eu já vi questão que ele colocava água no funil, tá? É bem parecido, ó, com essa, tá vendo? Bem parecida mesmo. Ele colocava água e aí perguntava o tempo, né? Que ia secando aí, ó, comparado, ó, comparava a altura e o tempo, ó, bem similar. No caso aqui, a garrafazinha, tá certo? E aí vai seguindo, ó, o 67. Porcentagem, tá na matemática básica, tá? Porcentagem tá na matemática básica. Aí, ó, aqui, número mínimo de bolinhas necessário para que se possa retirar o objeto e flutuar seguindo as... Então, geometria até agora não teve aquela bam, muito difícil, realmente não dá para fazer, tá certo? Então, vendo aqui as questões até a 170, tá? Dá para fazer de boa. Eu deixaria uns 4 ou 5 ali para fazer para o final, tá? Ó, fração, então tá na matemática básica. Quando você vê aqui, ó, fração já vai para cima, tá? Vê fração, ó. Já vi problemas de azulejo também do Enem. Aí coloca os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco. Nesse painel são os formatos, já vi. Outras vezes ele trabalhava com... perguntava o grau aqui, ó, desse octógono, né? Então você tinha que saber o ângulo interno, né? No caso, o ângulo interno. Então, qual é o ângulo interno aqui do octógono? Aí você tinha que calcular. Outra questão, já vi, ele perguntando o ângulo aqui, ó, o ângulo desse azulejozinho aqui, ó, essa sobra, né? E aí você tinha que saber, calculava aqui, ó, o ângulo interno do octógono e depois via quanto faltava para 360. Então ele pode trabalhar várias formas aí, ó, de perguntar. Aí, ó, raio, ó, em metro da circunferência, ó. Então aqui já está na parte de geometria, tá certo? Geometria, ó, a gente vai dar a altura, pá, tá certo? Ele gosta muito de trabalhar, turma, principalmente quando ele coloca o cone, perguntar o raio, a altura ou a geratriz, né? O raio, a altura ou geratriz. Ele gosta de fazer muito essa dançazinha aí, ó. Essa questão é interpretação mais geometria, tá certo? É bem legal essa questão, a 173. E aí, ó, vamos seguindo. Bem pertinho já de finalizar aqui, né? Ó, segundo a metodologia descrita, o número de estimados de pessoas presentes na manifestação foi igual ao quê? Então, quando ele pergunta isso aqui, vai o quê? Vai precisar de uma interpretação mais um cálculo de matemática básica. Matemática básica. Quando ele inventa, tá? Uma questão, com certeza os dados vão estar aqui, ó.
você vai apenas aplicar uma regra de 3, uma proporçãozinha para encontrar o resultado, tá certo? Aí é o gráfico, bem legal essas questões de gráfico, receita e custo, né? Aí, ó, o gráfico representa o lucro dessa empresa em função da quantidade produzida, né? Então, o lucro é receita, né? Menos o custo, não é isso? Lucro é igual a receita menos o custo. Então, se eu tenho um produto, vendi ele de 10, o custo dele é 8, o lucro é quanto? 2, né? Então, tem que ficar atento a isso aí, ó. E saber diferenciar aqui, né, a questão dos gráficos de acordo com a questão que estava pedindo, tá certo? Bem legal essa questão. Aqui, ó, perspectiva, tá? O Enem tá cobrando demais, tá? Essa questão de perspectiva, todos os anos ele tá cobrando, então é legal você pensar, analisar, né? Então já te dá outra ótica na hora da prova, né? Você tá resolvendo cálculo, cálculo, e aí vem para uma questão de perspectiva, te faz parar e analisar, tá certo? Às vezes o aluno quer já marcar a questão direta, aí você pode perder uma questão considerada aí relativamente fácil média, tá? Fácil média. Dependendo do dia que você tá, você pode acertar logo direto e dependendo do dia que você está fazendo a prova, você pode até errar ela, tranquilamente, tá? Por isso que questão de perspectiva, particularmente questão de perspectiva, eu paro mesmo, tá? E visualizo realmente o que está sendo pedido aí, porque às vezes às vezes eu tenho alguma dificuldade de ver essa parte de geometria. Então eu paro, mentalizo e vejo como é que está sendo pedido. Aqui legal também perspectiva, mas bem legal. Ele mistura até a questão das plantas, né? A queda de água aqui, ó, nessa casa aqui, né? Para você marcar a opção correta. Então, questão de interpretação, aquela outra também interpretação, e vamos seguindo. O pneu escolhido, aí também interpretação, né? Mais uma matemáticazinha básica aqui para você analisar, né? Eu acho que não chegaria nem a ser precisar dessa matemática básica, acho que mais interpretação aqui, certo? Nessas condições, quantos quilogramos de papel rende em médio um pé de aqualipto? Então, matemática básica, né? Aqui, matemática básica. Aqui, finalizando, interpretação. Então, fechamos aí 180. Então, turma, fazendo aqui uma análise final, eu diria que eu deixaria uma média de 6 questões para o final, para me fazer no final. Não é que seja mega difícil, tá certo? Não é que essas questões seriam mega difíceis. Eu deixaria para o final questão de estratégia para mim raciocinar melhor as questões. Então, vocês perceberam que daria para fazer 37, 38 folgado as questões de matemática. Você acertar 37, 38, 39, daria para fazer aí nessa prova, né? Professor, mas você não estava lá na hora. Sim, beleza, eu sei que na hora é outro papo, né? Mas analisando as questões, tá? Dessas daqui, eu vi que tinha lá logaritmo, daria para pensar mais, exponencial, tá certo? Probabilidade, eu deixaria para o final, não é que seja difícil, tá? Mas você tinha que pensar um pouco mais, tá certo? Porque probabilidade, o que ele te pedir, como ele te pedir, tu pode errar, tá certo? Então, na média aí, a galera daria para fazer o quê? Mais de 38. Olha, 38 de 45, né? No máximo aí, ó, tu erraria umas 7 questões, tá certo? No máximo, tu erraria umas 7 questões e conseguiria uma boa nota aí de matemática no Enem, tá certo? Então aí foi minha análise, meu raio-x, minha análise o raio-x de matemática na prova impressa. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise na prova digital, que é uma prova já diferente, muito importante para você treinar, certo? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.